Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor determinou que nós ficássemos The Lord determined that em we jejum be fasting nesta reunião, for this meeting. e de manhã até o meio-dia ou até 5 horas da tarde, se Ele mandar, se Ele ordenar. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Ouvi atentamente a palavra que o irmão I heard the word the pastor preached, que o irmão falou that he spoke neste momento atrás. a few minutes ago. Ele quis imitar a Cristo. He wanted to imitate Christ 40 dias e 40 noites, 40 days and 40 nights, sem comer without eating, e sem beber. without drinking. Depois ele leu Then he read acerca dos milagres about the miracles de Jesus of Jesus na multiplicação de alimentos. in the multiplication of the feeding of the thousands. Irmãos, Brethren, este assunto this subject é muito importante. is very important. Nós vivemos dias We live days que a igreja in which the church perdeu lost o sentido the meaning de antigamente. of the ancient times. Nós We estamos vivendo are living dias days difíceis. that are difficult. Antigamente, In the past, quando Deus levantava um homem ou uma mulher when God lifted up a man or a woman ou uma criança, or a child, todos nós all of us procurávamos honrar aquela criança, would look to honor that child ou aquele or homem that man ou aquela mulher. or that woman. Mas hoje em dia, But these days, quando Deus usa alguém, when God uses someone, acha que é tão fácil. they think it's so easy. Mas não é fácil, não. But it's not easy. Eu conheço muitos homens de Deus, I know many men of God. e se nós pedirmos para eles falarem And if we ask them to speak acerca como foi a chamada deles, how was their calling, nós vamos ficar admirados, you will be amazed. que cada um Each one tem um testemunho has a testimony para dar. to give. O pior de tudo Worst of all é que a igreja is that the church dos nossos dias of our days não dá valor does not give value ao que Deus faz. to what God does. Quando nós ouvimos falar When we hear speaking de ajuntamento de senhoras, of gathering of women, nós vamos ouvir we will hear a pastora fulana Pastor so-and-so
Deus usa aquela mulher God uses that woman com muito poder, with much power, com sabedoria do céu. with knowledge from heaven. Mas passando aquele momento, But after that moment, tudo volta ao normal. everything goes back to the way it was. As mulheres The women, se alegram, they rejoice, dão glória a Jesus, give glory to Jesus. mas depois But after, esquecem. they forget. Não procuram viver They do not look to live o que ouviram. what they've heard. Os testemunhos The testimonies de cada uma of each one entram de um lado e saem do outro. enters from one ear and goes out the other. Não procuram aprender, They do not look to know, não procuram pôr em do prática not look to put in practice o que ouviram, what they heard, as coisas boas. the good news. Meus irmãos, My brethren, vocês estão vendo esses bancos vazios? you see these empty seats? Muitos Many que diziam, that said, eu amo a Deus, I love God, foram os primeiros but the first ones a deixar a igreja. to leave the church. Quando nós deixamos a igreja, When we leave the church, nós deixamos a Cristo. we leave Christ. Quando nós deixamos a Cristo, When we leave Christ, nós deixamos tudo. we leave everything. Porque Cristo Because Christ é a pessoa principal is the principal person da nossa vida. of our life. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Eu tenho me esforçado I have tried, na oração, I have prayed, mas é mesmo que está batendo but it's like hitting no ferro frio. on hard É steel. mesmo que está cavando buraco na água. It's almost like digging a hole in the water. A gente não vê We do not see resultado nenhum. any results. Mas eu quero dizer a vocês But I want to say to you, que segundo a palavra do Senhor Jesus, in accordance with the word of the Lord Jesus, nós devemos permanecer we should continue no propósito in the purpose da oração. of prayer. Muito bem, Very well. nós We ouvimos o testemunho do irmão, read the testimony from Brother Joseph, como ele fez um propósito how he proposed de jejuar 40 dias to fast 40 e days 40 noites. and 40 nights. E no quinto dia, On the fifth day, ele entregou o jejum. he had turned over the fast. Meus irmãos, My brethren, eu conheço algumas pessoas I know some people que jejuaram that fasted 21 dias, 21 days, como Daniel jejuou. like Daniel fasted. Se eu disser para vocês If I tell you que eu jejuei 40 dias, I fasted 40 days, vocês não vão acreditar. you won't believe me. Eu jejuei 40 dias, I fasted 40 days, não jejuei 40 noites, but not 40 nights, jejuei 40 dias, 40 days, dividido em duas partes. divided into two. Primeiramente, eu jejuei 20 dias. First I fasted for 20 Aliás, days, 21 dias. 21 days,
Mas todos os dias, but every day, no final do dia, at the evening, eu me alimentava. I would eat and drink. Depois eu jejuei 20 dias. And then I fasted for another 20 days. E no final do dia, At the evening, eu me alimentava. I would eat and drink. Uma semana de intervalo. And I gave myself a week in between. Hoje, Today, o Senhor Jesus the Lord Jesus manda que nós tells us jejuemos. to fast. Toda a igreja. He said the whole church be fasting. Eu também estou em jejum. I'm also fasting. Eu ouvi contar uma história, I heard someone tell the aliás, story, um caso verídico, a true story, de um irmão brasileiro a Brazilian brother. que ouviu falar no jejum, I heard speak about fasting. que o jejum daqui, o jejum dali, Fasting here and fasting there. e ele ficou entusiasmado And he became a excited jejuar também. to also do fast. E ele jejuou And he fasted o primeiro dia, first day de 6 da manhã às 6 da tarde. from 6 in the morning to 6 at night. No segundo dia, Second day, ele jejuou de 6 da manhã he fasted às 6 6 da in the tarde, morning to 6 at night sem comer e sem beber. without eating or drinking. E foram 7 dias assim. And he did this for 7 days. No final de 7 dias, After 7 days, ele estava curado he was healed de uma enfermidade maligna. from a malignant infirmity. Ele não podia jejuar, He couldn't fast, mas ele jejuou but he did e ficou curado. and became healed. Ele sofria He suffered from de... Como é que se diz o nome daquela de uma anemia profunda? he had a Como? it was anemic. Que hepatite? Hepatite é doença. Anemia. Tem um outro nome que se denomina. Em inglês diz anemia. Isso é muito fraco, é? Bom. Uma deficiência de anemia. Bom, mas ele sofria de uma enfermidade, He had an infirmity de um câncer no sangue, that he had cancer in the blood. Leucemia. Leucemia. Leukemia. Ele sofria de leucemia. He had leukemia E ele não podia jejuar, and he couldn't fast. porque se ele jejuasse, If he fasted, ele entrava em coma. he could go into a coma. Mas ele jejuou 7 dias But he fasted for 7 days e ficou curado. and was healed, Completamente. completely healed. Irmãos, eu tenho ouvido contar histórias I heard stories told de arrepiar os cabelos. that will make your hair stand up. Eu sou um homem I am a man. que tem muitos testemunhos I have many testimonies a contar. to give. Tenho muitas coisas I have many things que eu tenho visto, that I have seen porque eu because pregava o evangelho I preach the gospel de cidade em cidade. from city to city. E no ministério que Deus me emprestou, In the ministry that God gave me, Deus, God, até hoje, until today, cura cegos, heals people that are blind.
Deus me deu poder para ressuscitar 5 mortos. You resurrected 5 dead people using me. E assim por diante. And so forth. Cancerosos, People with cancer. intestino curto, People who have a short intestine. de cortado 2,20 metros They cut off 2 meters. de tripas. Deus completou o And intestino. God made it whole again. E assim por diante. And so forth. Deus tem feito muitos milagres. God has done many miracles. Mas But eu quero dizer para vocês uma coisa. I want to tell you one thing. Hoje eu tenho 84 anos Today I have 84 years of age. de idade. Não sou mais aquele mesmo homem I am not the same man que tinha vigor, that had vigor, forças, strength. mas mesmo assim But even though eu não troco I do not change meu ânimo my courage por certos ânimos for certain de courages pessoas novas, from youth, porque because até hoje, pela graça de Deus, so today by the grace of God eu sou um homem de oração. I am a man of prayer. Hoje eu estou em jejum Today I'm fasting com vocês together with you. Eu estou em jejum I am fasting fora da vontade de Deus. outside of the will of God. Que a coisa que eu tenho vontade de fazer Because the thing that I have the desire to do é jejuar. is to fast, E eu não faço mais. and I don't do it. Hoje Today eu sou fraco I am weak porque eu sofro de uma enfermidade, because I suffer from an de infirmity. um espinho na carne. I have I have something in my flesh. Eu não sei por que eu estou falando sobre isso, I don't know why I'm saying this, mas eu quero falar para vocês but I want to tell you acerca do jejum. about fasting. E eu quero que vocês And abram a Bíblia de vocês I want you to open up your Bible no livro de Esther. in the book of Esther. No Velho Testamento, né? Old Testament, Velho Testamento. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Tem um livro dos Salmos, It's the book of Psalms, que fica quase no meio da Bíblia. almost in the middle of the Bible. Voltando para trás, Go back. tem um livro de Jó. It's the book of Job. E depois do livro de Jó, And after the book of Job tem um livro de Esther. is the book of Esther. Portanto, Esther, Esther, Jó Job, e Salmos. and Psalms. Fica muito perto do livro de Salmos. Very close to the book of Psalms. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Vamos ler a partir do capítulo 4. Let us read after chapter 4. Isso aqui é uma secretária. Esther chapter 4. Isso aqui é uma secretária. É. Além de ser um guindaste, de ser uma lioa, é uma secretária. Amen. Glória a Jesus.
marido dela está longe, longe, muito longe de ser igual a ela. Bom, aqui no versículo, In chapter 4, verse, eu vou pedir a irmã Miriam que leia a partir do versículo 40, aliás, do versículo 11. chapter 4, verse 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Pode sentar e continuar a leitura. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Continua a leitura. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da parte do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou a graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Então disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até a metade do reino. Nós vamos fazer uma pausa aí e vamos continuar aqui no capítulo 6. Continua aqui no capítulo 6. E disse o rei a Ester no banquete. Não, no capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei.
E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigatã e de De Teres, Bigtã. dois eunucos do rei, dos guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã. Tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os jovens do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zere, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, e Zere, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Amém. Continua a ler. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. Disse também o rei a Ester no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se é o rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deu-se-me a minha vida com a minha petição, e o meu povo com o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse
E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, do seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essas palavras da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Rabona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados, de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Só até aqui. Tanto o princípio quanto o final Both the beginning and the end deste livro, of this book. vocês podem ler em casa. You could read at home. Eu apenas pedi para ler I merely asked a you to parte read principal the principal part desta história, of the story, ou seja, deste acontecimento. of this happening. Tudo que tem aqui neste livro Everything that is written in de this Esther in the book of Esther é a verdade. is true. Eu quero dizer a vocês I want to tell you que o jejum that a fasting tem muita força. has a lot of power. O jejum tem muita força. Fasting has a lot of power. Está ouvindo, irmão Jorge? O jejum tem muita força. Fasting has a lot of power. Você vê como as coisas mudaram You see how things changed quando os judeus fizeram o jejum. when the Jews fasted. Quando eu jejuo, When I fast, tem força. there's power. Quando você jejua em casa, When you fast at home, tem força. there's power. Tem pessoas que não podem jejuar There are people that cannot fast porque tem uma responsabilidade because they have no seu responsibility trabalho, with their work, mas vão em jejum but they go Para o seu fasting to trabalho. their work. e sabem que podem They know that they can jejuar fast até o final do dia until the end of the day e só comer quando chegar em casa. and just eat when they arrive home. Isso é muito importante. That is very important. Eu tenho ouvido contar histórias, I have heard stories, não, acontecimentos not just really stories, but happenings verídicos, that were true, verdadeiros, true happenings de pessoas of people que jejuaram that fasted e obtiveram vitória. and had the victory. Inclusive, um irmão que trabalhava Including a brother who worked na profissão de carpintaria, as a carpenter, ele todas as 4 horas da manhã 4 in the morning, he levantava-se, would get up, orava ao Senhor pray to the Lord, e cantava um hino sing a song, a hymn, e tomava seu banho, have his bath, e quando era 5 horas para 6 horas da manhã, 5 to 6 in the morning, ele saía para o trabalho. he would leave, go to work. E
E uma pessoa ficava escondida A person would stay hidden. no caminho, porque ele andava a pé. He would go to work walking, and an enemy of his would stay hidden Ficava escondido no caminho, on his path, esperando a passagem dele waiting for him to pass by, para atirar nele. to be able to shoot him. Mas acontece But it happened que todas as vezes that every time que ele saía para o trabalho, that he left for work, ainda escuro, even though it was dark, ele saía só de casa. he left home alone. Mas quando chegava ali próximo do caminho, But when he was close to the path, iam dois personagens there was com always ele. two people with him, E ele no meio. and he was in the middle. E aquelas duas pessoas And those two people conversando no caminho. would be talking. E assim foram muitos dias. And many days this came to pass. E ele não ficou He did not, satisfeito com aquilo. the enemy was not satisfied with that. E ele chegou para ele e perguntou: So he went up to quem him são and aquelas asked him, duas pessoas who que quando você sai do trabalho, todos os dias estão conversando contigo are those two people no that caminho? when you're walking to work, they're with you? Ele disse: são os anjos do Senhor. He said, they are the angels of the Lord. São os anjos do Senhor The angels of the Lord para me livrar de todo mal. to keep me safe from all evil. Ele disse: então eu vou me converter. He said, I'm going to convert. E ele se converteu, And he converted. aceitou a Jesus. He accepted Jesus. Era um homem de oração. He was a man of prayer. Ele já estava idoso, He was old. já estava velho, He was old. mas era um homem de But he oração. was a man of prayer. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Tem crentes They were Christians que só andam na garupa dos outros. that rely on other people. Ora por mim, Please pray for me. ora por mim. Pray for me. Mas isso não convém. But that's not the way it should be. Cada deve orar, Each one should pray. deve buscar a Deus. Shall seek the Lord. Mas voltando ao assunto do jejum, But going back to fasting, o Senhor Jesus the Lord Jesus manda fazer jejum, tells us to fast. manda lavar o rosto, Wash your face. não ficar como os fariseus, Do not do as the Pharisees, dando a aparência de que está jejuando, giving the appearance that you're fasting. mas na verdade But in truth, o jejum tem muita força, fasting has a lot of power. muita força. A lot of power. Aleluia. E a oração And prayer dá força também. gives strength also. Glória a Jesus. Glory to Jesus. E esse homem com quem eu conversava, This man whom I spoke to, conversei muito com esse homem. I spoke a lot to him. Quase todos os dias ele ia à minha casa Almost every day he would come to my house à noite. at night, E lá nós conversávamos. and then we would talk. E eu fiquei muito admirado And I was marveled de ver um homem na idade dele seeing someone his age de oração. for praying. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Então nós temos aqui na We Bíblia have here in the Bible muitos ensinamentos many teachings acerca do jejum. about fasting. E nós devemos seguir o exemplo We should follow the destes example ensinamentos of these teachings à nossa vida. for our life. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Aleluia. Está ouvindo, secretária? So, Glória a Jesus. glory to Jesus. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Glória a Jesus. Glory to Jesus.
Vocês estão ouvindo, irmãos? Are you listening, brothers and sisters? Como esta rainha How this queen desceu do seu trono came down from her throne e disse, and said, mandou recado para o seu tio, sent a message to her uncle Mordecai, ajunta os judeus gather the Jews desta cidade of the city e jejuai por mim, and fast for me, porque eu também vou jejuar. for I also shall fast. Minhas moças também vão jejuar. My servants will also fast. 3 dias, For 3 days, sem comida, sem bebida, without food or drink, ou durante o dia ou durante a noite. during the day and during the night. E a resposta da vitória And the answer of the victory foi ali. was there. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Mas o que é o jejum? But what is fasting? A pessoa A person que está jejuando who is fasting está se identificando is identifying com Deus. with God. Deus come? God eats, Ninguém sabe. no one knows, Mas leva muito tempo. but it takes a long time. Se ele come If he doesn't eat ou bebe, or drink, nós não sabemos. we do not know. Mas a verdade But the truth é que ele está is that he is se identificando identifying himself com Deus. as God, with God, Com Deus. with God. Aleluia. Hallelujah. Glory. São poucas horas, são poucos dias. Few hours, few days, Daniel and Daniel se identificou com Deus identified himself with God 21 dias for 21 days. e teve a resposta. He fasted and prayed and had an answer. Eu jejuei 40 dias. I fasted 40 days, Não foi como o Senhor Jesus, not as the Lord Jesus did, nem como Elias, nor as Elijah, mas tive a resposta. but I had my answer. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Aleluia. Glory to Jesus. Glória a Jesus, igreja. Glory to Jesus, church. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Glory Jesus. to Jesus. Hallelujah. Então nós devemos We should fazer uma força try to e jejuar fast acerca de determinado problema. out certain problems. Quando nós estamos enfrentando problemas, When we are facing problems, nós devemos ir para o jejum we should go to fasting and prayer. e para a oração Prayer e apresentar a Deus and present to the Lord o que nós queremos. what we want. Uma certa irmã, A certain sister, o marido dela morreu. her husband died. Morreu He died. e dizendo um feiticeiro And the sorcerer saying que ele se apresentava lá that he would present himself e dizia, manda chamar minha mulher, and he would say, call my wife, eu tenho um recado para ela. I have a message for her. E o feiticeiro mandou o recado para a mulher dele. And the sorcerer sent him the message to the wife. E ela disse, tá bem, And she said, okay, eu vou lá. I'll go there. Ouvi o que ele quer dizer para mim. To hear what he has to say to me. Ela jejuou 7 dias She fasted for 7 days antes de ir lá. before she went there. Vocês estão vendo? You hearing? Vocês estão ouvindo? Are you listening? Jejuou 7 dias. She fasted 7 days. Estava se preparando She was preparing herself para ir lá no campo to go da feitiçaria. into the field of witchcraft. Ela sabia perfeitamente She knew que very ia well entrar num lugar minado, that she was going to enter a place muito perigoso. that was very dangerous.
Depois dos 7 dias ela foi lá. After the 7 days, she went there. E o demônio se manifestou por lá And the demon manifested himself there e ficou sem dizer nada. and said nothing. Porque a tapioca mordeu o beiju e ela disse para ele: She said to him, você não tem nada de meu "You marido, have no message from my você é husband. um demônio You are a demon. e eu te ordeno a sair em nome de Jesus. I order you to leave in the name of E ele Jesus." saiu do feiticeiro, And he left the sorcerer fazendo aquela convulsão doing that convulsion, terrível. horrible convulsion. E o feiticeiro ficou envergonhado. And the sorcerer was embarrassed. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Depois de alguns anos, After a few years, outro caso aconteceu. another case happened the same way. Uma mulher A woman perdeu o marido. lost her husband. E lá naquela cidade And in that city, havia um feiticeiro. there was a sorcerer. Não era uma cidade, era uma vila. It wasn't a city, it was a village. E mandou chamar ela. And called her. E ela foi. She went. Chegando lá, When she arrived, ela disse: o que é que você quer comigo? she said, "What do you want with me?" E ele foi com uma conversa And he went with a story sem nexo, sem princípio, sem fim. without beginning or end. E ela perguntou para ele: And she asked him, o que é que nós fazíamos todos os domingos? "What did we do every Sunday?" Ah, vocês iam para a igreja. "Oh, you went to church." Não falava que eles estavam, que eles passavam o dia em oração e jejum, He didn't say that they spent the day fasting and prayer todos os domingos. every Sunday. E ela disse para ele: And she said to him, você é um demônio, "You are a demon. você não sabe de You know nada. nothing. E você sabe, And you know, mas não quer but dizer do not want to say a verdade. the truth." Nós íamos para a igreja mesmo, We would go to church, yes. mas era em jejum We would go there e fasting oração. and prayer. E nós passávamos And we would o spend dia de domingo the Sunday, em oração e jejum. the whole day fasting and prayer. Você é um mentiroso. You are a liar. E o diabo se manifestou The demon manifested himself e saiu do and feiticeiro. left the sorcerer. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Portanto, irmãos, Therefore, brethren, se você tem algum problema, you have a problem, você entra no jejum go into fasting, e Deus vai dar vitória a você. and God will give you the victory. Amém? Amen. Deus ordenou que nós ficássemos em jejum. God said for us to be fasting, E nós vamos orar neste momento. and we're going to pray at this moment. Eu perguntei ao Senhor qual era o objetivo deste jejum. I asked the Lord what was the objective of this fasting. Ele disse para He mim: said to me, não quero te dizer nada "I don't want to tell you anything sobre isto. about this. Fica comigo. Just stay with me. Mas eu quero que você But I want e a you igreja and the façam church o jejum. to do fasting and prayer." E nós estamos aqui And we are here cumprindo fulfilling
a vontade de Deus. the will of God. Quanto ao objetivo, não The importa. objective doesn't matter. Deus, quando dá uma ordem, When God gives an order, Ele não vai explicar por que Ele quer. He doesn't explain why He wants you to do what He told you Ele to dá do. a ordem He gives the order, e pronto, e acabou. and that's it. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Portanto, nós vamos orar. Let us pray. A primeira pessoa que vai orar é o irmão Jorge. Brother George is going to Fique pray. de pé e faça uma oração entregando esse jejum. Our Father, we give you this fasting. We are here, Lord,